Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional Café com Deus. E vamos dar aqui continuidade em João 18, o versículo que eu deixei em destaque é o versículo 27. Mas antes, vamos fazer uma oração. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e prostre o teu coração nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem nos proporcionado, nos oferecido e nos dado. Te agradecemos maiormente, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem dado, mas principalmente pela tua graça, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós por amor. Por ter morrido na cruz, nos lavado, nos redimido, nos justificado. Te agradecemos por essa graça, por esse favor que não merecíamos, Senhor. O que te pedimos, Senhor, nessa manhã é que venha, Senhor, nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo perigo, que o Senhor nos dê força, nos fortaleça para lutar contra as adversidades, para enfrentar o nosso inimigo, para enfrentar o desejo da nossa carne. Que a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia, o poder do Espírito Santo, Senhor, não se afaste de nós. Também te entregamos em tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos da igreja sofredora, os nossos irmãos que estão sendo verdadeiramente perseguidos na Síria, que estão ali como testemunhas fiéis, mártires, mas não negam o teu nome, não negam a fé em Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Então entregamos em tuas mãos, Senhor, aquelas famílias, esse povo, esses nossos irmãos que estão passando por essas situações. Que o Senhor esteja com eles, que eles possam, mesmo nesse momento de perseguição, de tristeza, de angústia, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença fortemente, que eles possam ser transbordados pelo Espírito Santo. É isso, Senhor, que nós te pedimos, que o Senhor fortaleça-os. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O devocional de hoje. Se encontra em João 18, versículo 27. Esse capítulo 18 é o capítulo onde Jesus está sendo interrogado. Foi preso e interrogado pelo sumo sacerdote e em seguida é levado a Pilatos. Mas dentro desse capítulo também relata Pedro. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes. Uma coisa que vale salientar aqui, que muita gente acredita, e isso não está na Bíblia, é que Pedro, dizem, né, que Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Não. O galo não cantou 3 vezes. Pedro nega 3 vezes. Jesus fala lá no capítulo 13, versículo 38, quando Pedro afirma que aonde Jesus fosse ele estaria, que ele daria a vida dele por Jesus, e Jesus fala: Pedro, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aqui nós conseguimos ver essa negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes nessa noite. Noite que antecede a morte de Jesus, noite que antecede o Peshá, a Páscoa. Naquela madrugada onde ele entra dentro do Deixa
Me fugiu a palavra aqui. Me fugiu a palavra. Quando ele entra dentro da casa, né, do sumo sacerdote, ali no local, no terreno ali, quando ele entra, lá no versículo 17, já fala. Quando perguntaram para ele, né, no pátio, quando ele entra no pátio. Quando perguntou para ele, né, você não é um dos discípulos desse homem? Versículo 17. Pedro respondeu, não sou. Aqui foi a primeira negação de Pedro. Aí passa-se mais algum tempo, eles começam a ficar em volta da fogueira se aquecendo. E aí o texto mostra a interrogação, que Jesus começa a ser interrogado. Foi a reflexão do live de ontem, do devocional de ontem. E depois volta, né, a narrar, o escritor aqui, João, ele narra que volta no pátio. E nesse pátio perguntaram mais uma vez, você não é um dos discípulos deles? Pedro, pela segunda vez, no versículo 25, nega, não sou. E lá no versículo 26, para trazer um contexto, fala o seguinte, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não ouvi com ele no olival? Ou seja, mais um homem, um terceiro homem acusa ele, peraí, eu te vi. Eu não te vi lá naquele problema lá que teve, onde o meu parente teve a orelha cortada por um homem? Não era você, não? E Pedro, no versículo 27, nega mais uma vez. Mais uma vez, versículo 27. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. E no mesmo instante o galo cantou. Ou seja, Pedro nega 3 vezes antes que o galo cante. E há uma outra coisa aqui também interessante que vale trazer, mas pesquisem. O galo aqui não é um animal, não é uma ave, né? Não é o galo que nós conhecemos. O galo aqui provavelmente era um homem que tinha uma função de tocar uma corneta. Eles eram conhecidos como galisco. Então era um homem que trocava uma corneta, vamos dizer, uma corneta, para que houvesse troca de turnos da guarda. Então aqui não era um galo mesmo, uma ave, e sim um homem que estava executando um trabalho, um serviço para troca de guarda. É como se fosse o sinal, ele trocasse aquela trombeta, aquela corneta, para ter troca de turno. Então esse é o que quer dizer o galo. Mas o que importa é que Jesus tinha avisado Pedro antes que o galo cante, que o galisco cante, você me negará 3 vezes. E nesse momento Pedro nega 3 vezes. Eu acho que entre a primeira e a segunda ele não, pelo medo, pela aquela emoção, que turbilhão de emoção que estava passando, ele não percebeu o que estava fazendo. Mas a partir do momento que ele negou 3 vezes e em seguida o galo cantou, ele caiu sobre si e falou, meu Deus, o que eu fiz? Neguei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele disse. E o final dessa história é maravilhoso, mas eu não vou compartilhar aqui. A reflexão é o seguinte, quantas vezes Pedro negou 3 vezes aqui nesse dia. Mas a pergunta de reflexão é, quantas vezes estamos negando Jesus? Quantas vezes estamos negando Jesus no nosso dia, na nossa vida? Quantas vezes? 1, 2, 3, várias. Mas em que momento que eu nego? Em que momento, se eu creio em Jesus e confesso que Ele é o meu Salvador, em que momento que eu nego? O momento que você não o serve. O momento que você não leva a palavra de Deus. O momento que você não corrige aquele que está em pecado. O momento que você não prega arrependimento. O momento que você não prega quando o pecado. O momento que você é omisso. O momento que você não ama. O momento que você não abraça.
o momento que você não se solidariza, né, pelo seu próximo, o momento que você fala mal do seu próximo. Esses momentos. O momento que você não dá o que vestir para alguém que precisa. O momento que você não dá o de que comer para alguém que tem fome. O momento que você não dá o que de beber para aquele que tem sede. É nesses momentos que nós negamos Jesus Cristo. Porque Jesus falou: quando você me deram de comer, me deram de vestir, me deram de beber. Aí os discípulos perguntam: mas Senhor, nós estivemos o tempo todo com você, e em que momento que nós fizemos isso? E Jesus fala: quando vocês fazem a um dos meus pequenos, vocês fazem a mim. Então, se nós deixamos de fazer essas coisas, nós estamos negando a Jesus. Se nós não pregamos a palavra, nós estamos negando a Jesus. Se nós não ouvimos a palavra da verdade, que é a Escritura Sagrada, nós estamos negando Jesus. Se nós damos mais ênfase para um pregador, para um pastor, para um presbítero, para um imperador, para um ancião, seja o que for, se a palavra dele está acima da Bíblia, estamos negando Jesus. Se nós acreditamos que o que nós fazemos, as nossas obras, é o que nos leva a ser salvos, estamos negando a Jesus, ao sacrifício dele. Quantas vezes estamos negando Jesus? Nesse momento, Pedro ele se sentiu ameaçado. Nesse momento que ele negou, Pedro se sentiu em perigo. Junto com grandes emoções, ele negou a Jesus. E é interessante que o amor de Deus ele é tão maravilhoso, o amor de Cristo é tão maravilhoso, que Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. E Pedro, nesse momento, ele negou. A negação dele foi comparada à mesma traição de Judas. O mesmo ponto. Foi tipos de traição diferentes. Então, ele se sentiu ameaçado, se sentiu com medo, porque o que poderia acontecer com ele se ele confirmasse que ele era discípulo? Se ele não negasse, ele sentiu medo. E nós? Comecei esse devocional fazendo uma oração, intercedendo pelos nossos irmãos da igreja sofredora, os que verdadeiramente estão sendo perseguidos e mortos por não negarem o nome de Cristo. Na Síria, lá na parte da África que eu esqueci o nome, esses homens estão morrendo, estão vendo sua família mortas por não negarem o nome de Cristo. E o mundo nada se fala, o mundo nada se faz, os cristãos estão calados. E às vezes, por algum motivo, nós nos sentimos perseguidos, porque às vezes somos excluídos porque pregamos a palavra de Deus. Nós não sabemos o que é ser perseguido. Nós não sabemos o que é ser testemunha, o que é ser mártir de Cristo. Será que a hora que as dificuldades apertar para o nosso lado, será que nós não negaremos também? Se a nossa fé estiver fundada em denominação, em pastor, em líder de igreja, se a nossa fé estiver fundada em um cristianismo da boca para fora, nós não pensaremos duas vezes para negar. Mas se a nossa fé estiver firmada em Jesus Cristo, a nossa base sólida, o nosso único e fiel Salvador, se a nossa fé for confiança em Jesus Cristo, pode vir o que for, nós não negaremos o nome dele. Então a reflexão de hoje é: quantas vezes você está negando Jesus? Quantas vezes? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua quarta-feira, em nome de Jesus. E lembre, ide e anunciai. Ele nos deu uma missão, então não negue. Não negue a Ele. Anuncie. Pregue o arrependimento. Pregue contra o pecado. Pregue a salvação através de Jesus Cristo.
não vamos negar o nome de Deus. Não vamos nos negar o nome de Cristo e nem o seu sacrifício. Graça e paz.